Hoje, domingo, dia do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão católico. Você foi hoje à Santa Missa, à celebração eucarística? Ou você deixou passar o domingo procurando outras coisas, deixando a missa para você ir, se tiver tempo? Cuidado, cuidado. Porque Jesus diz que quem não comer da carne dele, não terá parte com ele. E no domingo nós celebramos o quê? A Eucaristia. Celebração da Eucaristia, onde o sacerdote vai presidir aquele momento, e somente o sacerdote tem poder de fazer com que aquela farinha de trigo e aquele vinho se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Nenhum homem pode fazer isso se não for sacerdote. Somente o sacerdote. Por quê? Porque ele tem uma ordem. E essa ordem, ela vem lá de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos, que chega hoje no nosso tempo aos nossos bispos, que ordenam os nossos sacerdotes. Por isso que ele é ordenado legitimamente, ele pode fazer com que a farinha de trigo deixe de ser farinha de trigo e passa a ser o corpo de Jesus. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue de Cristo. Aos nossos olhos humanos, a gente olha e continua com aspecto de farinha de trigo, de pão, e continua com aspecto de vinho. O sabor de trigo, o sabor do vinho. Mas, mediante o mistério de fé, não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e o sangue de Cristo. O que me chama a atenção é que um ex-pastor, ele teve a coragem de dizer, tem que ser verdade, e por ser verdadeiro, tem que ter coragem, porque senão aqueles que são protestantes querem até apedrejar. Mas esse pastor, ele teve a coragem de dizer, somente os católicos adoram Jesus Cristo, em espírito e verdade. E ele explicou por quê. Esse pastor, ele foi estudar teologia e ele foi descobrindo que realmente, quando Jesus disse assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não significa assim que Jesus estava dizendo assim, isso aqui é só para lembrar de uma maneira simbólica. Não, ele disse que é o meu corpo e é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. É tanto que os apóstolos, no primeiro dia da semana, se reuniam para celebrar a Eucaristia. E isso foi passando para os nossos bispos, para os nossos padres, e a Igreja Católica mantém essa fé acesa, celebrando a Eucaristia. É na Santa Missa que Jesus desce do céu e vem para o nosso meio. E olha só, nós pecadores temos uma grande graça de receber Jesus Cristo dentro de nós, fisicamente, através da Eucaristia. Se a pessoa não crê, problema dela. Porque Jesus disse o quê? Comei e tomai, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é símbolo, é o corpo e o sangue de Jesus. Depois, claro, que o sacerdote, na hora da transubstanciação, acontece ali aquele milagre, Jesus se tornando visivelmente para nós. Por isso que o ex-pastor disse, os católicos adoram Jesus em espírito e verdade, porque não se pode adorar se a matéria não está ali. Se Jesus não está na Eucaristia, como é então que nós iríamos adorar Jesus? Ele é presente na Eucaristia. Eu até diria assim, seria uma maneira errônea de se dizer que Jesus está na Eucaristia. É como se eu dissesse assim, olha, eu estou com o médico, então eu não sou o médico. Jesus não está na Eucaristia, porque Jesus é a própria Eucaristia. Olha a diferença. Uma coisa é eu estar com o médico, outra coisa é eu ser o médico. Então, Jesus, ele é a Eucaristia. E Jesus quis tornar-se Eucaristia, por quê?
A promessa de Jesus, lembra quando ele disse: estarei convosco até o final dos tempos? Enquanto tem sacerdote, nós temos Jesus conosco na Eucaristia. O demônio trama tirar a Eucaristia do mundo, mas não vai conseguir. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Católica. Se destruísse todos os padres e ficasse um padre, como disse o Pedro Regis, o confidente de Nossa Senhora, ali haveria Eucaristia. Graças a Deus, nós temos essa graça de homens que se entregam realmente por paixão a Jesus, por paixão à Igreja de Jesus, a viver o sacerdócio. E no seu sacerdócio, as mãos daquele padre, é como o útero de Maria, gera Jesus. Gente, por que perder a missa? O que tem melhor no domingo do que a Santa Eucaristia? O que? Seria muita burrice a pessoa dissesse que é cristão, que é católico, e quando chega no domingo, faz tudo o que ele quer, tem vontade, e não vai à missa. Olha, eu sou feliz, porque hoje eu estive na celebração eucarística e pude receber Jesus dentro de mim, fisicamente, adorando Jesus em espírito e verdade. É tão gostoso ser católico, respeitando pessoas que têm a sua fé, outras denominações, eu respeito, porque Jesus não veio impor nada, ele veio para propor. E se ele propôs para que a gente recebesse o corpo e o sangue dele, por que eu vou deixar de receber o corpo e o sangue de Jesus, que está na Igreja Católica Apostólica Romana, para eu ficar fazendo parte de alguma assembleia que só é pão e vinho? Lanche, é só um lanche que simboliza o corpo de Jesus. Eu prefiro o corpo e o sangue de Jesus, legitimamente, como ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se fosse símbolo, ele não iria dizer assim, que não comer da minha carne não terá parte comigo. Olha aí, então não é símbolo, é o corpo dele. E para ter parte com Jesus, devemos comer da carne dele. Gente, é tão gostoso ser católico. Fica isso aí na sua mente. Se você está perdendo missa por própria culpa, está cometendo um pecado mortal. Não é eu que estou dizendo, não é o padre que inventou, não é o bispo que inventou, não é o papa que inventou, não. Isto é Jesus que disse: quem não comer da minha carne não terá parte comigo. E como é que você vai trocar as coisas de domingo, em vez de procurar estar com Jesus? Trocando Jesus por besteiras. Domingo é dia do Senhor. Domingo é o dia da gente estar mais voltado para a palavra de Deus, porque durante a semana, às vezes, no corre-corre do trabalho, disso, dos estudos, mas no domingo, para um pouco para ficar com o Senhor. Não é que você vai deixar de visitar seus amigos, sua família, não é que você vai ter seu momento de lazer, mas em primeiro lugar, primordial, em primeiro lugar é isto: Jesus Eucarístico, é a celebração eucarística. Não deixe por nada a Eucaristia, meu irmão. Jesus, como eu disse, não veio impor, ele veio propor a salvação, de estar junto conosco pela Eucaristia. A Eucaristia nos dá força de ser católico, a Eucaristia nos dá força de ser santo, de abandonar o pecado. É o remédio contra todos os males, é a Eucaristia. Olha, por excelência, a maior ação do mundo é a Santa Missa. Depois, em segundo lugar, vem o Rosário. Mas, em primeiro lugar, é a Santa Missa. Quando alguém chega para mim e diz assim: você não tem uma oração aí forte que sirva para fazer isso, para aquilo? Eu digo: tenho sim. Eucaristia. Vai na missa. Vai na missa. E se puder ir durante os dias da semana, melhor ainda. Todos os dias Eucaristia. Quanto mais missa, melhor. Quanto mais missa, melhor. Quando a gente morre, essas missas vão nos ajudar. Não espere morrer para alguém mandar celebrar a missa por você, não. Vá você já à missa, que é ela que vai te ajudar. Porque depois da morte, se você estava longe
da Eucaristia, eu não sei como será a sua vida eterna. Mas se você está todos os dias ali na missa, se puder ir todos os dias. Se não pode, pelo menos no domingo. Mas faça o esforço de ir também dia de semana. Sabe por quê? Porque tal vida, tal morte. Se eu estou ligado a Jesus na vida, na morte eu vou estar junto com Ele, vivendo eternamente com Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Para você que ouviu essa mensagem, passe isso para outras pessoas. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar, para que essa mensagem possa chegar naquelas pessoas que ainda estão duros de coração, não entenderam ainda o que é a celebração eucarística, não entendeu ainda o que Jesus disse: estarei convosco até o final dos tempos. Amém? Bendito seja Deus!